Quando a gente fala em oxigênio, então, esse oxigênio precisa estar disponível lá na célula, né, lá dentro da mitocôndria, para permitir a oxidação completa dos substratos, dos diferentes substratos, não só a glicose, mas os diferentes substratos. A gente está falando desse caminho todo aqui. Então, quando a gente fala de VO2 máximo, que é o indicador de potência aeróbia, a gente está falando da capacidade que o indivíduo tem ou que o sistema tem em captar oxigênio do ar atmosférico, transportar esse oxigênio do ar atmosférico para o sistema circulatório, né, até esse oxigênio ser metabolizado em nível tecidual, dentro da célula muscular, dentro da mitocôndria, para a obtenção de energia. Então, obviamente, a gente tá falando da capacidade dos sistemas respiratório, cardiovascular e muscular tem, de forma orquestrada, de utilizar esse oxigênio para oxidação do substrato. E aqui eu vou fazer o primeiro parênteses importante. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que um erro que se comete constantemente é assumir VO2 máximo como um indicador de capacidade aeróbia? Eu falei para vocês, e isso precisa ficar claro, que VO2 máximo é um indicador de potência aeróbia, o quão rápido o sistema aeróbio consegue oxidar o substrato. Só que aqui aparece a palavra capacidade, né? Se vocês pegarem definição de livros texto, vocês vão observar e verificar que o termo capacidade aparece nesse contexto aqui. O que é VO2 máximo? É a capacidade que o indivíduo tem em captar oxigênio do ar atmosférico, transportar e metabolizar ou utilizar esse oxigênio em nível celular. Essa é a definição de VO2 máximo. Bem, esse termo capacidade aqui não tem a ver com os conceitos de capacidade e potência do sistema, tá? Esse aqui é um termo que poderia ser facilmente trocado por outro sinônimo, por exemplo, habilidade. A gente poderia trocar isso aqui e falar que VO2 máximo é definido pela habilidade em captar, transportar e metabolizar oxigênio em nível tecidual. Tá? E aí, quando a gente fala em VO2 máximo, a gente está falando da habilidade dos três sistemas atuarem de forma conjunta. Sistema respiratório, porque é o sistema respiratório que faz a captação do ar, né, com um pouco de sorte, um ar enriquecido de oxigênio. Então, é o sistema respiratório que é responsável por captar esse ar enriquecido de oxigênio da atmosfera, né, do meio ambiente, transportar esse ar enriquecido das vias aéreas superiores e inferiores até esse ar enriquecido de oxigênio seja trocado com o meio interno, né, que haja troca gasosa em nível alveolar, né, nos alvéolos dos pulmões. A partir dali, um outro sistema entra em ação, que é o sistema cardiovascular. A partir do momento que o sangue arterial está enriquecido de oxigênio, esse sistema que é composto por dois outros sistemas, né? A composição, esse sistema é composto pela adição de dois sistemas, que é o sistema cardíaco, um sistema de bomba, e o sistema vascular, que é um sistema de condução, né? A partir do momento que o sangue arterial está enriquecido de oxigênio. Eu tô um pouco titubeante hoje, porque eu tô com uma dor tremenda na lombar, de mau jeito hoje, tá me incomodando aqui ficar sentado. De qualquer forma, a partir do momento que a gente tem um sangue enriquecido de oxigênio, sem falar que hoje é domingo, tá? Tô gravando essa aula no domingo. A partir do momento que a gente tem um sangue arterializado, então enriquecido com oxigênio, o sistema cardiovascular é responsável por bombear esse sangue enriquecido com oxigênio até a periferia, até um músculo, até onde está a demanda para energia, que é, no caso do exercício, é o músculo ativo, né? E aí entra um terceiro sistema, que é o sistema muscular, que tem que ser capaz de extrair esse oxigênio do sangue arterializado dentro da célula muscular, para dentro da mitocôndria, para ser utilizado. Tá? Se a gente pudesse definir VO2 máximo sem usar a palavra capacidade, a gente diria
e VO2 máximo, ou seja, a potência aeróbia é dependente da habilidade em captar oxigênio do ar atmosférico, transportá-lo até a sua metabolização em nível muscular, tá bem? Desses três sistemas aqui, tem um sistema que é mais limitador do que o outro, né? O sistema respiratório em pessoas saudáveis, né? Vamos tirar vamos excluir as presenças de patologias específicas, porque aí é um mundo à parte, tá? A gente precisa entender, pelo menos, em indivíduos saudáveis e íntegros, como é que funciona isso aí. Então, em indivíduos saudáveis, nem sistema respiratório, nem sistema muscular são limitantes para a capacidade de consumir oxigênio, ou seja, para a capacidade de disponibilizar oxigênio em nível mitocondrial. O principal sistema limitante que limita a essa habilidade aí em utilizar o oxigênio lá na mitocôndria, né, é o sistema cardiovascular. A gente vai entender o porquê. Antes de a gente entender o porquê, como a medida de consumo máximo de oxigênio, né, esse indicador de potência aeróbia, ele é uma medida que envolve a habilidade de três sistemas juntos, sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema muscular. É óbvio, até intuitivo, né, e óbvio dizer que esse índice é um índice altamente ligado à saúde e desempenho também, né, desempenho de exercício também. Aqui está uma tabela extraída do livro do Powers, na verdade do Maury Koster, essa tabela, mostrando aqui que os valores médios de consumo máximo de oxigênio, né, expressos relativos à massa corporal, ou seja, em mililitros de oxigênio consumidos para cada quilograma de massa corporal consumidos por minuto, em diferentes populações de homens. O cardiopata, aqui no extremo superior da tabela, e aqui no extremo inferior, ciclistas de elite. A gente pode ver, comparando esses dois grupos, simplesmente, que com mais saudável, com mais treinado aerobiamente o sujeito for, maior vai ser o seu valor de VO2 máximo, ou seja, maior vai ser a habilidade do sujeito disponibilizar oxigênio em nível tecidual para que esse oxigênio seja utilizado para oxidação aeróbica, para oxidação do substrato, tá? Com menor for esse valor de VO2 máximo, menor é essa habilidade. Então, aqui a gente tem cardiopata com valores médios, né? Essa é uma amostra representativa de 3.662 homens. Enquanto o cardiopata tem um valor médio de consumo máximo de oxigênio, geralmente abaixo de 30 mililitros por quilo por minuto, indivíduos altamente treinados, eles podem se aproximar de um valor de consumo máximo de oxigênio de 70 mililitros por minuto. Mais do que o dobro, né? Ou seja, a habilidade dos sistemas respiratório, cardiovascular e muscular em disponibilizar oxigênio à oxidação de substrato é muito maior do que o indivíduo que é, por exemplo, cardiopata. Vamos deixar o cardiopata de fora, porque o cardiopata é um grupo à parte, né? Vamos pensar simplesmente em indivíduos saudáveis, mas destreinados, sedentários, né? O máximo de oxigênio de um indivíduo destreinado está na ordem aí, aqui nessa tabela, de 37,3. Geralmente fica aí com valor médio em 35, 38 mililitros por quilo por minuto, um indivíduo que é destreinado. Quando a gente compara esse indivíduo destreinado com indivíduos altamente treinados aqui na parte inferior da tabela, a gente percebe o indivíduo treinado ainda é por volta do dobro, né, de melhor do que o indivíduo que é destreinado. Uma outra comparação simples, indivíduos sedentários com indivíduos condicionados, ou seja, a gente está pegando o cidadão regular, né, um indivíduo saudável e não treina, e um indivíduo que é saudável e treina, faz o seu treininho ali 3 vezes, 4 vezes por semana, envolvendo ali atividades aeróbias e treinamento de força junto. Os indivíduos condicionados, eles costumam ter um consumo máximo de oxigênio próximo de 50 mililitros por quilo por minuto, em contraste aos indivíduos que são sedentários, que estão ali abaixo, né, de 40, muito frequentemente próximos de 35 mililitros por quilo por minuto. Mostra que esses indivíduos condicionados, eles têm mais capacidade de utilizar a energia aeróbia em unidade de tempo, né.
eles conseguem usar mais rapidamente a energia aeróbica. Por quê? Porque eles conseguem disponibilizar mais oxigênio em nível tecidual, né, mitocondrial, para a oxidação do substrato. Isso é a mesma coisa para a mulher, trabalho extraído no mesmo livro, trazendo aqui também contraste de diferentes grupos, né? Sedentárias, né? Mulher sedentária. Percebam que o valor do consumo máximo de oxigênio de mulheres sedentárias ainda é um pouco inferior do que os homens sedentários, enquanto o homem sedentário por volta de 37 mililitros por quilo por minuto, as mulheres sedentárias está por volta de 32,2. Essa diferença de 5 mililitros por quilo por minuto entre homens e mulheres é uma diferença que acontece no geral, tá? Por quê? Porque o quanto o indivíduo consome de oxigênio tem a ver com a massa muscular. Como homens têm mais massa muscular do que mulheres, então homens acabam consumindo mais oxigênio que mulheres, tá? A gente vai falar um pouco dessas diferenças entre grupos e tal, somente quando, no último terço da aula, ficar mais claro o que interfere nessa medida de consumo máximo de oxigênio, tá? Mas essa tabela aqui mostra claramente que, por exemplo, uma mulher sedentária, destreinada, ela tem um consumo máximo de oxigênio menor do que uma mulher condicionada, né, treinada. Embora as duas possam ser saudáveis, ou seja, as duas possam não apresentar doenças associadas, quem é mais condicionada tem maiores valores de VO2 máximo, mostrando que essas condicionadas conseguem utilizar mais rapidamente energia aeróbia, né? Então, é óbvio que VO2 máximo acaba sendo uma medida, no primeiro caso, uma medida ligada à saúde, né? Mostrando que a aptidão tem maior VO2 máximo, tem mais aptidão aeróbia, mas também é uma medida de desempenho, né? Porque vamos aqui no extremo inferior, como indivíduos altamente treinados, por exemplo, triatletas e ciclistas, profissionais de elite, em valores de VO2 máximo bem maiores do que indivíduos apenas condicionados, a gente percebe que, assim, esses indivíduos, eles têm uma performance, né, física muito maior, né? A força maior, desempenho aeróbico maior, velocidade de corrida maior, e a gente percebe que essas medidas de desempenho físico melhoradas têm a ver também com maiores valores de VO2 máximo. Então, o VO2 máximo não é só um indicador de saúde, mas também de desempenho aeróbico. Tá? De certa forma, a gente já está respondendo antes, né, de aparecer esse slide para vocês aqui, qual é a importância do VO2 máximo? De a gente medir, a gente tem um indicador de saúde e também de performance, de desempenho do sistema, daqueles três sistemas, né, do cardiovascular, do respiratório e do muscular. Mas, como a gente vai ver que o cardiovascular é o principal limitador, ele acaba sendo uma boa medida, um importante parâmetro da saúde do sistema cardiovascular barra respiratório. Tá? Aqui tem duas tabelinhas, né, que vocês acham facilmente lá no American Heart Association, para mulheres e para homens, o VO2 máximo expresso em mililitros por quilo por minuto, mostrando que com a mesma faixa etária, com maior o VO2 máximo, melhor é a classificação com relação à saúde. Tá? Então, vamos pegar aqui uma faixa etária dos 40 aos 49 anos de idade. As mulheres que têm ali menos, um consumo máximo de oxigênio menor ou igual a 23 mililitros por quilo por minuto, têm uma condição cardiorrespiratória considerada fraca, ao passo que essas mesmas mulheres, né, essa mesma faixa etária, têm um consumo máximo de oxigênio maior ou igual a 31 mililitros por quilo por minuto, passa a ser classificada como tendo uma aptidão cardiopulmonar, uma saúde cardiopulmonar, considerada como boa. E isso acontece com os homens também, né? Quando a gente olha para outra tabela aqui, a gente percebe que os homens funcionam do mesmo jeito, né? Dois aspectos importantes aqui para a gente falar dessa tabela
já dá para perceber, né? O VO2 máximo, então, quando a gente olha os valores de VO2 máximo e as suas classificações, a gente percebe que esses valores e, consequentemente, suas classificações são dependentes de duas coisas, né? Entre outras, mas pelo menos duas coisas: idade e sexo. A gente percebe que para uma mesma faixa etária, vamos ver aqui, ó, vamos continuar dos 40 a 49, enquanto mulheres entre 40 e 49 anos têm uma aptidão cardiopulmonar considerada fraca quando tem consumo máximo de oxigênio entre 17 e 23 mililitros por quilo por minuto, homens, se estivesse apresentando esses mesmos valores, seriam considerados como muito fracos, né? Então, homens de 40 a 49 anos tiverem um consumo máximo de oxigênio na magnitude que essas mulheres consideradas fracas têm, que é de 17 a 23 mililitros por quilo por minuto, eles seriam classificados, muito provavelmente, com uma condição menor ainda, tá? Por quê? Porque como o homem tem mais massa muscular, então eles, para alcançar uma mesma classificação, por exemplo, um homem entre 40 e 49 anos, ser classificado com uma boa aptidão do sistema cardiopulmonar, esse homem de 40 e 49 anos, ele precisa apresentar um consumo máximo de oxigênio acima de 36 mililitros por quilo por minuto. Ao passo que a mulher, na mesma faixa etária, precisa apresentar um consumo máximo de oxigênio acima de 31 e não 36. Está vendo que tem uma diferença de 5 mililitros por quilo por minuto? Justamente por isso, por conta da massa muscular de homem ser maior do que mulher. Um outro aspecto que interfere na medida de VO2 máximo é, obviamente, a idade, né? A gente está vendo aqui, ó, que para uma mesma classificação, o valor de consumo máximo de oxigênio enquadrar o sujeito naquela classificação aumenta em função da idade. Então, por exemplo, indivíduos para terem, diminuem em função do tempo. Simplesmente porque o nível de massa magra vai diminuindo ao longo dos anos de vida, tá? Considerando indivíduos já adultos, né? Se a gente estivesse falando de criança aqui, essa relação seria o contrário. Então, quanto mais velha a criança, a gente pegar grupos de crianças e adolescentes, quanto mais velha for a criança ou adolescente, maior é o valor de consumo máximo de oxigênio para ele alcançar uma mesma classificação. Agora, a partir de indivíduos adultos acima de 20 anos, a gente percebe que o indivíduo, por exemplo, na faixa dos 40 anos, ele é classificado com um bom condicionamento cardiopulmonar, consumindo menos oxigênio, no VO2 máximo menor do que um indivíduo com 20 anos. Então, enquanto um indivíduo de 20 anos, ele é classificado com boa capacidade cardiopulmonar, tendo consumo máximo de oxigênio a partir de 43 mililitros por quilo por minuto, um indivíduo na faixa dos 40 anos precisa ter um consumo de oxigênio acima de 36, né? Então, a gente vê aqui um decréscimo do VO2 máximo ao longo da vida, tá bem?